الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Estimados irmãos, neste versículo do Surat As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. Eles pretendem apagar com suas bocas a luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Mas Allah completará a sua luz, mesmo que isso desagrade e desconforte os incrédulos. À luz deste versículo, estimados irmãos, e acompanhando a trajetória histórica do Islã desde o seu surgimento, compreendemos que a guerra que é movida contra o Islã nunca cessou. Ela apenas muda de formato, muda de atores e muda de meios e instrumentos. Mas na sua essência continua aquela guerra que pretende desestabilizar e acabar com o Islã à luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta guerra sempre seguiu a mesma linha, mas de formas diferentes. Às vezes é uma guerra silenciosa, em outros momentos é uma guerra aberta, e em outros momentos é agressiva, como aconteceu nas cruzadas. Mas talvez a forma mais perigosa dessa guerra seja a forma silenciosa, porque na forma silenciosa usam-se pretextos que ocultam objetivos perversos, camuflados em coisas bonitas. Isto aconteceu no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, aconteceu depois do tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, e às vezes nós próprios muçulmanos também damos a nossa contribuição nefasta para o Islã. Estimados irmãos, sem olharmos para as três primeiras gerações e os desafios que travaram, o que é que o Corão nos diz relativamente a essa guerra? Qual é a caracterização que o Islã faz dessa guerra? Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَلَا يَزَالُونَ, o verbo zala e yazulu no versículo وَلَا يَزَالُونَ exprime um sentido constante, dá-nos uma ideia e caracteriza a forma dessa guerra. Ela não cessa, ela é contínua. وَلَا يَزَالُونَ
yuqatilunakum, e eles continuarão a vos combater. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, até que vos façam recuar na vossa religião, se conseguirem. Wa man yartadid minkum an dinihi, mas aquele dentre vós que renunciar à sua religião, fayamut wa huwa kafir, e morrer no estado de incredulidade, fa ulaika habitat a'maluhum, então esses, as suas obras que praticaram aqui no dunya serão nulas. Habitat a'maluhum, tanto aqui no dunya como no akhirah. Wa ulaika ashabun nar, e esses serão os moradores do inferno, e nele viverão eternamente. Estimados irmãos, depois que a Arábia Saudita, não estou a falar das primeiras 3 gerações, a Arábia Saudita em algum momento regrediu, as pessoas voltaram para a idolatria, voltaram para as inovações, e nesse preciso momento estamos a falar precisamente 1000 anos depois da desaparição do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, surgiu um homem que nasceu na zona de Najd, na Arábia Saudita, chamado Muhammad ibn Abdul Wahhab. Este homem, que tinha uma convicção inabalável, tentou insuflar nos corações perdidos os valores genuínos do Islã, à luz do Coran e o Sunnati do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, e combateu severamente todos os aspectos que contrariavam o Islã. Naturalmente, qualquer pessoa que chama para si uma missão como esta, é normal que atraia inimigos, mesmo da sua própria comunidade. Foi exatamente o que aconteceu ao Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Os primeiros detratores deste grande álimo foram os próprios álimos da época. Aqueles que queriam manter a sua posição e a sua hegemonia, e viam no chamamento de Muhammad ibn Abdul Wahhab um perigo para as suas posições. Então moveram uma guerra contra ele, não em nome dessas posições ou em defesa dessas posições, mas infelizmente em nome do Islã e da defesa do Islã. Quando por detrás dessa guerra escondiam esses objetivos perversos, manter a posição, o protagonismo, a hegemonia. Aquilo que nós conhecemos que acontece também entre nós, e todos nós temos a imagem viva do Sheikh Abu Bakr Manjirah e aquilo que aconteceu ao seu legado depois da sua morte. Todos nós estamos cientes disso. Estimados irmãos, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab em nenhum momento reivindicou este título de que eu estou a chamar para uma ideologia chamada Wahhabismo. A guerra começou internamente, movida por álimos muçulmanos contra o Sheikh, e depois, mais tarde, os inimigos do Islã aproveitaram-se disso e exploraram e trouxeram-nos o wahhabismo que hoje conhecemos, que é tido como a fonte ideológica do terrorismo que se pretende combater nos nossos dias. Portanto, hoje, este grande homem que mal conhecemos a sua história, há aí tentativas de fazer dele o cérebro
do terrorismo atual e não há possível casamento. Ele foi um defensor ferrenho do Corão e Sunna. Em nenhum momento inventou um madhab chamado wahhabismo. Tudo que ele fez foi resgatar os ensinamentos genuínos do Islã. Portanto, não tem nada a ver com o wahhabismo que é propagado por aí nestes últimos tempos. Então, voltamos para o combate contra o Islã e ainda mais, dizíamos que a guerra silenciosa contra o Islã é mais perversa, porque oculta as reais motivações por detrás dela, que é a guerra contra o Islã. E no meio de toda essa turbulência, nós também somos afetados. E é por essa razão que a ideia que se tenta agora enraizar e dar corpo, e até talvez poderíamos arriscar e dizer já tem corpo, é exatamente dividir os muçulmanos. Dividir os muçulmanos pelo menos em 4 blocos ou 4 grupos. Os muçulmanos extremistas e violentos, muçulmanos, e eu estou a usar os termos que eles usam, os muçulmanos moderados. Estimados irmãos, sabe o que é que significa muçulmano moderado? Nós iremos explicar isto. Muçulmanos moderados, muçulmanos tradicionais e muçulmanos seculares. O passo a seguir é inventar uma guerra entre estes grupos, enquanto os outros estão a explorar mecanismos de acabar com todos eles. Isto é, internamente nos entendemos uns com os outros. Naturalmente nunca vamos nos unir. Então, muçulmanos violentos. E a preferência nos muçulmanos violentos é de encontrar indivíduos que em termos de imã pode chegar a 100%, mas em termos de conhecimento há um desequilíbrio total. Ele é movido emocionalmente. E depois temos os muçulmanos moderados. Os muçulmanos moderados são aqueles que podem fazer salat, aceitam a condição de serem muçulmanos, mas também não encontram problema nenhum. Enquanto acaba de festejar o Eid, pode ir festejar o Natal. Que tal? Não temos este tipo de muçulmanos? A moderação é essa. A partir do momento em que você rejeita toda uma cultura que está completamente desalinhada às orientações do Islã, você é terrorista. Isto é um problema. E depois temos os muçulmanos tradicionais. Estamos a falar dos nossos familiares, nossos avós, nossos pais, das confrarias. É este tipo de Islã que querem. E depois temos os muçulmanos seculares. Do Islã só tem um nome só. Ahmad, Muhammad, Ismail, Khadija, Sumayya. É muçulmano. Mas não há nele vestígio nenhum do Islã. Os filhos não vão à madraça, porque isso atormenta psicologicamente a criança. Fazem de tudo. São muçulmanos seculares. É esta a tendência. E no meio desta guerra surgem jornalistas, acadêmicos, moderadores, não é? Comentadores de televisão, que aproveitam também a ocasião para lançarem o seu veneno. Por esta razão, estimados irmãos, os últimos incidentes de Mocimboa da Praia foram, até hoje,
constituem uma mágoa para nós. Mas ao mesmo tempo tem um lado positivo. Conseguiram trazer à tona este grupo que usa artimanhas para deixar respirar aquele ódio contra o Islã. E não estamos a falar de coisa do outro mundo, estimados irmãos, porque as suas mensagens estão largamente a circular nas redes sociais. O mais estranho é que os muçulmanos só comentam. Estão a ver aquilo? Não devia ser. Alguém tem que responder. Você tem que fazer aquilo. Mas garanto-vos, se fosse um Said Habib a levantar aqui a falar o que não vos agrada, imediatamente veriam isso nas redes sociais. Agora, isso que está a acontecer, ninguém tem coragem para responder. Estimados irmãos, isto é muito perigoso o que está a acontecer. O que é que anda a circular nas redes sociais dos nossos grandes comentaristas? Que em algum momento aparecem como amigos, mas no momento exato lançam o seu veneno. E é bom que o digam. Talvez assim possamos acordar. Aconteceu o que aconteceu em Mocimboa da Praia. Até agora está sob investigação. Até agora há muita informação, até divergente, que está a circular. Mas alguns já concluíram exatamente, já nos trouxeram, depois de vários estudos abençoados, já nos trouxeram as reais motivações e o que há por detrás daqueles acontecimentos de Mocimboa da Praia. Estimados irmãos, sabem quais são? O problema está nos muçulmanos moçambicanos que receberam bolsas de estudo e foram estudar no Sudão e na Arábia Saudita. É esta a razão. E foram estudar no Sudão e na Arábia Saudita nas escolas de tendência wahhabita. E dizem, até as autoridades norte-americanas já haviam alertado o governo de Moçambique, chamando atenção em relação a esses jovens que vão se formar no Sudão e na Arábia Saudita. Estimados irmãos, esta é a nossa realidade. Significa isto que todos nós que estivemos a estudar nos países árabes somos potenciais terroristas. E que talvez chegará um tempo que neste país propagar o Islã será crime, ensinar o Islã será crime, apresentar-se como muçulmano será crime, graças às investigações desses comentaristas. Por isso nós apelamos maior vigilância, maior cuidado. Porque há muito oportunismo. Estimados irmãos, este é o momento em que todos os muçulmanos deveriam se unir, como dizíamos, para separar o trigo do joio. Mas há um outro ponto, estimados irmãos, muito importante, que nessas mensagens que circulam, este ponto aparece. E pode realmente, a se confirmar, mudar o curso dos acontecimentos. Isso nós vamos saber depois de uma ligeira pausa. Aquulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Respeitados irmãos, para quem já acompanhou essas informações que circulam nas redes sociais, os nossos comentadores ainda avançam e dizem que o que aconteceu em Mocimboa da Praia mostrou claramente que estes indivíduos chamam-se Ahl Sunnah. Estranho. Todos nós somos seguidores do Sunnah e do Nabi alayhi salatu wassalam. Ahl Sunnah não é um determinado grupo. Ahl Sunnah, os adeptos do Sunnah. Sunnah de quem? Do Nabi alayhi salatu wassalam, é todo muçulmano que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Não há muçulmano que se preza como tal que não seja de Ahl Sunnah. Então, este grupo que se denomina Ahl Sunnah é fabrico de quem? Não fomos nós que fabricamos. Dizem que este grupo chamado Ahl Sunnah, eles mostraram claramente que separavam a polícia das populações e diziam que o nosso problema é com a polícia e com o governo de Moçambique, porque não aceita ouvir as nossas reivindicações. Tinham reivindicações. Então, logo, pode ser que o fundo deste problema não tem nada a ver com religião. Então precisamos de mais elementos. E as pessoas que fazem esses estudos que nos digam que reivindicações são essas e como foi possível fazer este casamento. Só porque o Islã não tem defensores. Nós entendemos perfeitamente, estimados irmãos, durante longos anos de uma convivência pacífica, hoje aquilo que nós só acompanhávamos pela televisão que está a acontecer fora, está a ser importado para Moçambique. Enquanto nós vamos nos entretendo aqui internamente, alguém vai explorar essa situação. Portanto, nós temos os ensinamentos do nosso Nabi alayhi salatu wassalam. O que é que Allah nos diz no Coran al-Karim? No Surat al-Hujurat, diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Quando um nécio, amados irmãos, quando um nécio, permitam-me trocar isto em 500 na gíria popular, quando alguém que não bate 100. In ja'akum fasiqum binaba'in, vos traz uma informação, qual deve ser a postura do muçulmano? Fatabayyanu, acautelai-vos, procurem confirmar. Não devem agir antes de apurar a veracidade daquela informação. Fatabayyanu, para quê? An tusibu qawman bijahalatin, porque assim, se vocês agirem sem cautela nenhuma, sem apurar a veracidade dessa informação, irão atingir pessoas inocentes. An tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, e naturalmente sentir-se-ão arrependidos. Então, para que isso não aconteça, é preciso usarmos a calma, a cautela, apurarmos, isto é, qualquer nécio que lança qualquer que seja o veneno, isso não deve nos tirar do sério, nem deve alterar a nossa compostura. É atacarmos o mal onde ele existe, e venha de quem vier, porque este mal pode vir de um muçulmano, pode vir de um não muçulmano também. O que está em causa aqui é a defesa do Islã como uma religião que não tem nada a ver com estas atrocidades, o combate ao mal, venha de onde vier. Esta é a orientação do nosso querido Nabi alayhi salatu wassalam, quando diz: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Aquele que dentre vós vir um mal, deverá combatê-lo com sua mão, se tiver condições. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, se não conseguir com a mão, فَبِلِسَانِهِ, denunciando, falando. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, se não conseguir, فَبِقَلْبِهِ, então com o seu coração, rejeitar o mal com o seu coração. Não permitir que você seja veículo do mal. Esta é que deve ser a nossa postura, de acordo com as orientações do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Naturalmente, por estas alturas haverão muitas provocações aqui e acolá, e uma delas são essas mensagens que circulam aí, infelizmente, de pessoas renomadas, jornalistas, acadêmicos, por aí em diante, que só Allah conhece as suas motivações. Bolsas de estudo para filhos moçambicanos irem estudar no Sudão, na Arábia Saudita, isso é terrorismo. Em que país estamos? São as mesmas pessoas que de boca bem aberta gritam a condenar os outros e a exigirem para que em Moçambique haja uma construção da cidadania, uma construção de um Estado de direito democrático. Eu não sei como é que se constroem essas coisas com este tipo de venenos. Sugerir que na República de Moçambique os muçulmanos sejam considerados terroristas só porque ensinam a sua religião. Quando é que neste país ensinar o Islã foi crime? Esse tipo de pronunciamentos violam claramente a própria Constituição. Violam. Onde é que está a liberdade religiosa? Então começam a sugerir o banimento do lenço, o banimento do jubô, o encerramento das madraças e mesquitas. Então todos nós temos que ir fazer uma fila para sermos batizados, porque já não haverá Islã. Amados irmãos, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, e eles continuarão a vos combater. Está aí. Por causa de um problema que aconteceu em Mocimboa da Praia, já se aproveitaram para lançar o veneno e dizer que a causa disso são estes jovens que foram estudar no Sudão e na Arábia Saudita. Então aqueles países são exportadores do terrorismo. Estimados irmãos, o terrorismo funciona só com base ideológica. Vamos supor que realmente a base ideológica do terrorismo que se pretende combater seja o wahhabismo. O wahhabismo por si só, a base ideológica por si só, consegue mover o terrorismo ou precisa também de recursos materiais e financeiros? E quem lhes garante esses recursos? Naturalmente que não somos nós. Não somos nós. Não é um muçulmano que ganha salário mínimo que vai alimentar o terrorismo. Quem é que alimenta então? Quem é que financia essas operações todas? Estimados irmãos, é muito triste Allah dar-te 2 olhos para ver e alguém tentar te convencer de que você é cego, não vê nada. Não é possível. Estimados irmãos, como dizia, hoje nós estamos numa altura também onde há estes desafios, também surgem oportunidades. Este é o momento para nós também, porque aqueles que combatem o Islã não estão todos no mesmo plano. Há ali um grupo que também ignora o próprio Islã. Então para nós é uma oportunidade também esclarecermos o que é o Islã. Quer dizer, em vez de irmos nestas guerras, era um momento oportuno de explicarmos toda a sociedade, muçulmanos e não muçulmanos, o que é o Islã, qual é a contribuição do Islã na vida social das pessoas, o que é que esta religião já fez e está a fazer. É este momento. Portanto, nós queremos chamar aqui a atenção também dos nossos empresários, por favor, através dos vossos contactos.
é esta altura investir neste tipo de programas, na televisão, falar o que é o Islã. Porque enquanto ficamos confinados nas nossas mesquitas, parece que estamos a concordar com tudo que está a acontecer. Portanto, defender o Islã não é defender o comportamento desviado do muçulmano, não. No Islã não há grupos. Não há grupos. O Islã é o único. Todo aquele que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah é muçulmano. E como muçulmano, o próprio termo já o diz. Ele é pacífico. E a passividade aqui, estimados irmãos, não se deve confundir com fraqueza. Não se deve confundir com fraqueza. A lógica dos ensinamentos do Islã é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Nós não temos receio nenhum de falarmos deste din e dos seus feitos positivos. Não temos esse medo. Mas às vezes deixamos este espaço e entre nós os nossos nécios, nossos filhos, alunos, são eles que depois vão abraçar essas ideias radicais e começam a manchar o Islã. São esses que nós devemos chamar a razão. Não há que temer isso, estimados irmãos. Portanto, a base ideológica do terrorismo não pode ser o Islã, nunca foi o Islã, não é nesta altura que vai ser o Islã. Não é. Então, estimados irmãos, por estas alturas pedimos, temos que fazer muito duá. O Nabi alayhi salatu wassalam nos ensinou duá de qunut. Não é só no salat al-juma, em qualquer salat. As pessoas podem fazer duá de qunut, a pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é um grande fitna que está a acontecer. E temos irmãos que estão a sofrer, e nós próprios também estamos a sofrer com isso. Temos que intensificar os nossos duás. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.